Meus amigos, minhas amigas, vamos para a nossa terceira e última parte da resolução 168 de 2004. Essa resolução 168 é uma resolução enorme, é uma resolução que nós temos aí várias alterações no decorrer do tempo, né? Inclusive eu faço uma sugestão aí para o CONTRAN, né? Aproveitando aí a nova estrutura do CONTRAN, aproveitando aí a nova filosofia do Detran, fazer uma nova resolução da 168 consolidando, né, fazendo uma resolução consolidando aí todas essas regras de formação de condutores, que é uma das resoluções mais utilizadas no dia a dia pelo povo brasileiro, né, pela população brasileira. Então tá aqui para a galera, vamos continuar a terceira aula, né, a terceira parte, né. Agora a gente vai falar dos cursos especializados, né. Professor, o que acontece, professor, quando você tem uma resolução aí cheia de colcha de retalhos, cheia de retalhos? O que é isso? Uma resolução alterando outra, né? Digo para vocês, esse artigo 33, cara do céu, papo reto com vocês, esse artigo 33, para formatar esse artigo 33, eu demorei aí umas 2, 3 horas de relógio tranquilamente, 2, 3 horas de relógio. Por quê? Porque nós tivemos aí dezenas de alterações do artigo 33. Bacana? Então eu consegui consolidar. Pode ter algum errozinho, alguma coisa? Sim, pode ter, mas eu digo para vocês que a essência está aqui, ok? Então vamos lá, artigo 33, olha só, resolução de 2004, né? Esse texto aqui é de 2014, né? E claro que nós tivemos alterações anteriores, né? Aqui é o texto compilado para vocês, né? Vamos lá, artigo 33, né? Os cursos especializados. Então, aliás, a gente vai falar do capítulo dos cursos especializados. Pessoal, como assim cursos especializados? Lá no CTB, na nossa aula de habilitação, dos artigos 140, artigo 160 do CTB, a gente disse o seguinte, né? Que dependendo da sua habilitação, da finalidade da sua condução, o CTB exige o quê? Exige um curso especializado, né? Ou seja, um conhecimento adicional, uma direção defensiva adicional para o condutor. E esses cursos aí especializados é neste capítulo da resolução que nós vamos tratar. Os cursos especializados serão destinados a condutores habilitados que pretendam conduzir a veículos, né? Então, primeira coisa, claro, né? O curso especializado é para quem? Para condutor habilitado, sem medo de ser feliz, né? Professor, quais são os cursos especializados? Questão de prova, tem que saber, primeiro, o cara vai trabalhar com transporte coletivo de passageiros, primeiro curso, né? Segundo, transporte de escolares, né? Terceiro curso, produtos perigosos, né? Ou de emergência. Isso vai constar, inclusive, na CNH. 4, de transporte de carga indivisível. Existe um curso específico em relação a isso, né? E finalmente, motocicletas e motonetas destinados ao transporte remunerado de mercadorias e de passageiros, né? Mercadorias, motofrete, passageiros, motofrete, mototaxista, na verdade, né? Então nós temos aí esses 5 cursos especializados aí, e isso o aluno tem que saber. Professor, por quê? Porque são situações fora do normal, são situações aí importantes na qual exige aí um certo conhecimento. Bacana? Ok, vamos lá, vamos para os parágrafos, né? Que é parágrafo que não acaba mais. Eu parar primeiro. Tá? Vem comigo. Os cursos especializados serão ministrados, né? Ou seja, qual que é o trabalho do parágrafo primeiro? Professor, esses cursos especiais é exclusivo do órgão de trânsito? Não. Olha só, o legislador trouxe 2 possibilidades de quem pode oferecer esse curso. Primeiro, claro, né? Quem? Os próprios Detrans. Então a letra A é os próprios Detrans. Professor, Detrans, né? Por que os Detrans, professor? Né? Porque é o seguinte, professor, porque esse produto habilitação é de atribuição de quem? Dos Detrans, né? Órgãos e entidades executivo de trânsito dos estados do DF. Bacana, né? O que mais? Por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra. Tá? Então nós temos aí uma outra possibilidade, Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, né? Nós temos aí um sistema S exclusivo aí para
para o setor de logística, né? Então aí pode aí ele estar prestando esses cursos também, né? Então nós temos aí órgãos, entidades, instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, né? São duas entidades aí que podem estar prestando esses cursos especializados, né? Parágrafo 2º, né? Vem comigo. O que diz o parágrafo 2º? Uma regra de transição. Do que? Da adoção dessa portaria, dessa resolução. As instituições em funcionamento, vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra, credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado do DF, deverão ser recadastradas em até 180 dias da data da publicação dessa resolução, com posterior renovação a cada 2 anos, né? Duas informações importantes. Primeiro, né? A primeira que não é tão importante, mas é uma informação. Ou seja, a partir de 2004, né, com a adoção dessa resolução, exigiu que todas as entidades de formação de mão de obra fizessem um novo recadastramento. Ok. Agora, a informação mais importante, tá? Se o examinador quiser apertar seu pescoço, está aqui. Uma entidade de formação de mão de obra, né? Pode ser do sistema S? Claro que pode ser do sistema S. Temos vários sistemas S, né? Eles têm o quê? Vão ter que se cadastrar ao DETRAN da sua respectiva unidade da federação, e tem aqui, ó, renovação a cada 2 anos, né? Renovação a cada 2 anos, né? Ou seja, ele vai ter que provar que atende os requisitos, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Os conteúdos e regulamentação dos cursos especializados constam nos anexos dessa resolução. Então, essa resolução é enorme, a gente vai aí tratar artigo por artigo e nós temos os anexos, né? Cada anexo ele fala o quê? Do conteúdo programático em relação a cada curso, né? Parágrafo 4º, que é a grade mínima, né? O órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do DF registrará no RENASH, em campo específico da CNH, né? Esse campo específico da CNH, eu trouxe até minha CNH aqui, ó. Tá? Aqui é minha CNH, ela é onde que é o campo específico aqui das observações. Então, quando você tem qualquer tipo de curso, ela vai constar aqui nas observações, né? Ok. A aprovação nos cursos especializados conforme codificação a ser definida pelo DENATRAN. Ok, bacana, né? Vem comigo. Parágrafo 5º, né? Olha só. Acrescentado em 2007 pela resolução 222 do CONTRAN. As entidades que, quando da publicação da resolução 68, essa resolução, se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente cursos especializados para a continuidade do exercício de suas atividades, deverão efetuar recadastramento, renovando a cada 2 anos, né? Ou seja, aqui já é outro tipo de entidades, né? São entidades específicas que tratam desses cursos, né? Aqui está dizendo que vai poder se recadastrar e a cada 2 anos que vai ter que ser feita a renovação, mesmo do outro sistema de formação, né? Vem comigo, outra resolução aqui de 2013, 2014. O curso especializado de transporte de passageiros, mototaxista, ok? E de entrega de mercadoria, motofrentista, mototaxista e motofrentista, que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas, poderá ser ministrado por instituições ou entidades públicas ou privadas e centros de formações de condutores, né? Ou seja, aqui nós tratamos de quê? De curso de formação. Lá no parágrafo 2º, ele falou o seguinte, né? Olha só, no parágrafo 2º, lá no artigo 33, no caput, nós colocamos os 5 cursos especializados que tratam essa resolução. Tá lá, né? Entre eles, né? Tá aí o mototaxista e o motofrete. Bacana, bingo, 10, né? E aí, professor? Olha só a confusão. No parágrafo 2º, ele falou que esses cursos poderão ser feitos pelos próprios DETRANs, né? Ou por entidade vinculada ao sistema de formação de mão de obra. O parágrafo 6º, né? Uma resolução de 2012, alterou, acrescentou o artigo 6º aqui. O que ele falou? Olha, para o curso especializado de mototaxista, que é passageiro, e entrega de mercadorias, que é o motofretista, poderão ser realizados esses cursos por instituições ou entidades públicas ou privadas, né? Ou seja, né, empresas aí que trabalham com isso aí, públicas, escolas de governo, por exemplo, ou privadas, né? E centros de formação de condutores, autoescolas, né? Poderão estar fazendo esse curso. Claro, sabiamente, eu acho que o centro, a autoescola aí é a pessoa mais habilitada, inclusive, para oferecer e controlar esse tipo de curso, né? Vamos lá.
Parágrafo 7º. Há instituições ou entidades públicas ou privadas e centros de formação de condutores que desejam realizar o curso à distância. Opa, olha aí. Trouxe a possibilidade desses cursos serem à distância, olha aí, né? Cursos à distância, EAD, deverão ser credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados, adotando os requisitos estabelecidos no anexo 3. Então, o anexo 3 da resolução, também é uma outra concha de retalhos, né? Ele diz os requisitos para habilitação de curso à distância, né? Resolução essa, 659 de 2017, né? Bacana. Então, se o examinador, o que você tem que levar para a prova? É permitido, professor, a realização de curso à distância para cursos específicos? Sim, pode sim, segundo o parágrafo 7 do artigo 33. 7A, olha aí, 7A. Os pedidos de credenciamento que atenderem todos os requisitos estabelecidos no anexo 3 e que forem negados, olha aí, o DETRAN negou o pedido de AD, pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados ou do DF, poderão ser encaminhados ao DENATRAN pelo interessado. Ou seja, o parágrafo 7º-A, ele está colocando aqui o mini processo administrativo, né? Ou seja, não, a minha empresa, ela se habilitou, mas ela teve o quê? O seu pedido negado. E aí, professor, aí você poderá efetuar um tal do recurso, né? Você poderá entrar com recurso administrativo, aonde? Ao DENATRAN. Aí, que é o órgão máximo aí, executivo de trânsito da União, né? É o cara, esse cara, o DENATRAN, não é qualquer órgão, viu? De trânsito, ele é importantíssimo, esse órgão DENATRAN, né? Vem comigo. Parágrafo 7b. A negativa do órgão ou entidade executiva de trânsito, do DETRAN, deverá ser por escrito. Então, a negativa deverá ser por escrito. Então, é um mini processo administrativo esse parágrafo 7º, né? 7c. Fica vedado aos órgãos e entidades executivas de trânsito dos estados do DF estabelecer requisitos complementares aos previstos no anexo 3, ou seja, ele trouxe aí a regulamentação exaustiva, não cabe complementação por parte dos órgãos do estado, né? Então tem que seguir o anexo 3 para a habilitação do quê? Do curso EAD. 7D. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados do DF deverão disponibilizar e manter lista atualizada em seu sítio eletrônico das instituições credenciadas na forma disposta nessa resolução. Então, é a publicização aí de quem quem está habilitado para fazer esse curso à distância EAD, né, para socializar a informação. Parágrafo 8º, vem comigo, né, parágrafo 8º. São reconhecidos os cursos especializados, inclusive na modalidade de ensino à distância, ministrados pelos órgãos de segurança pública e forças armadas e auxiliares para os seus integrantes, não se aplicando, neste caso, o previsto na resolução do CONTRAN 358/2010, né? O que trata aqui? Cursos específicos ministrados por quê? Para as forças de segurança, né? Aí ele está reconhecendo, né, esse curso, ou seja, se você trabalha na área de segurança pública ou nas Forças Armadas, você fez um curso de transporte de carga indivisível, por exemplo, está dizendo, por força do artigo 8º do artigo 33 dessa resolução, você não precisará fazer novo curso para ter essa anotação na sua carteira, para ter essa habilitação desse curso, né? Ele reconheceu esse curso, né? Parágrafo 9º, vem comigo aqui, né? As instituições ou entidades públicas ou privadas e os centros de formação de condutores que já tenham obtido anteriormente junto ao DENATRAN suas respectivas homologações para os cursos de renovação e ou reciclagem de condutores na forma do anexo 3 e ou 4 da resolução, deverão apenas atualizar os respectivos conteúdos à grade curricular específica para os cursos especializados obrigatórios que trata o caput deste artigo, né? Ou seja, essa alteração de 2012 aí, ele diz que ele está obrigando todo mundo que já é credenciado a atualizar, né? Claro que isso aqui é uma regra de transição, o efeito dela já passou, né? Professor, qual que é o problema, professor, de muita alteração na lei? Olha só a situação, né? Então nós temos aqui o parágrafo 10 e o parágrafo 11, né? Esses dois parágrafos foram acrescidos pela resolução 464 de 2014, né? Então as duas resoluções, esses dois parágrafos foram acrescidos, né? Professor, o que aconteceu? Um pouco mais para frente, né, a resolução
atenção, 464, né? Ó, essa resolução que acrescentou esses dois parágrafos foi expressamente revogada pela resolução 493 de 2014, né? Então ela foi expressamente, não foi nenhuma revogação tácita, né? Ou seja, esses dois parágrafos aqui, eles deixaram de existir. Então, olha o problema da consolidação das regras, né? Então, ele não pode, se o examinador aí cobrar qualquer coisa aí do parágrafo 10 e o parágrafo 11, você pode entrar com recurso, porque esse aqui assunto ele foi o quê? Revogado expressamente pela resolução 493, né? Olha o tamanho do problema, né? Vamos continuar. Parágrafo 12. Aplica-se a exigência de custo de transporte de carga indivisível aos condutores de guindastes móveis facultados a transitar na via, né? Então, se você tem aí guindastes móveis, né, você tem aí que você é obrigado a ter o custo de carga indivisível, né? Aí, uma obrigação. 13, né? Poderá ser feito o aproveitamento de estudos de conteúdo que o condutor tiver realizado em outro curso de especializado nos termos do anexo 2, né? O que é isso aqui? Ah, professor, eu tenho aí um curso de transporte de passageiros, né? Bacana. Aí eu quero fazer de escolar. Só que lá na grade de escolar eu já cumpri 20% no curso de passageiros. Então aqui está dizendo que você não precisa fazer novamente esse curso, porque você poderá fazer um aproveitamento de estudos, né? Muito comum esse aproveitamento de estudos quando ocorre o dispositivo lá da faculdade, né? Você já tem uma graduação, por exemplo, né? Vou dar o meu caso concreto, eu sou administrador, formado aí, a turma de 98, né? Poxa, faz um tempinho, né? E aí eu resolvi fazer o curso de Direito, né? Quando eu fui fazer o curso de Direito, várias disciplinas já tinha cursado no curso de Administração. O que ocorreu? Ocorreu o fenômeno do aproveitamento de estudos, de ensino. Isso aqui que dá tendo, isso que acontece, esse parágrafo aí. Bacana? Pronto. Terminamos aí a parte de curso, terminamos aí a parte de formação. E agora a gente fala de um assunto interessante, né? Ou seja, agora a gente vai falar o quê? Da expedição da nossa CNH, né? Essa CNH aqui, né? Ainda nós temos aí, por exemplo, essa minha CNH, ela vence em 2021, né? Nós já temos aí modelo novo aí, resolução que trata sobre esse assunto, nós temos aí a CNH eletrônica e assim por diante, né? Vem comigo, vamos estudar esse cara aqui que tem alguns assuntos, inclusive a maioria desses assuntos aqui já foram abordados na aula de habilitação. Aqui você vai somente o quê? Fazer a sua revisão. Da expedição da Carteira Nacional de Habilitação e da Permissão Internacional para dirigir. Artigo 34, vem comigo. A ACC, né? ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores, e a CNH, essa aqui é a CNH, né? Serão expedidas pelo órgão entidade executivo de trânsito do Estado. Então, a expedição é o que, professor? É dos DETRANs. Só que em nome do órgão máximo executivo de trânsito da União, ao condutor, considerando apto nos termos dessa resolução. Ou seja, aqui está a CNH, né? Então vamos lá. Quem que vai expedir? Olha aqui. Quem vai expedir está aqui, ó. Detran Mato Grosso, ó. Aqui embaixo, ó. Ó, Detran Mato Grosso, né? Sou cuiabano aí com muito orgulho, né? Em nome de quem? Do Denatran. Onde que está isso? Está aqui em cima, ó. Departamento Nacional de Trânsito, Carteira Nacional de Habilitação. Rapaz, você quer... Pega a sua habilitação aí, coloca na mão aí, só para você entender que agora a gente vai estudar alguns campos importantes, né? Então vamos lá. Quem que vai expedir? Aqui, ó, o nome do Detran do seu estado, aqui embaixo, tá? E aqui em cima, em nome. Pronto, bacana. Matamos aí o 34. Vamos para o 31. Para o primeiro. Ao candidato considerado apto nas categorias A, B ou A e B, será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Opa, 1 ano, né? Professor, onde que está a permissão? Né? Aqui, ó, né? Tem aqui, ó, lado da foto aqui embaixo, ó, aqui, ó, tá? Aqui é a permissão, tá? Permissão para dirigir. Poderá solicitar a CNH definitiva, ó. Então, depois você poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida desde que tenham cumprido o disposto no parágrafo 3º, artigo 148 do CTB. Professor, qual que é o resultado, qual que é o efeito, qual que é o trabalho do parágrafo 3º do artigo 148 do CTB?
Lá, nesse dispositivo, ele vai passar os parâmetros necessários para que você possa adquirir a sua habilitação, né? Sair do quê? Você terminar, né, a sua permissão e você solicitar a sua CNH, né? Como é que pode fazer isso? Quais são as regras, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Isso aqui, cara, é um assunto que você tem que saber de cabeça. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, tá? Desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Então, nesse 1 ano, você não pode ter nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então, este é o dispositivo. Tá? Então, esse cara é o dispositivo aí, é o requisito para que você possa requerer a sua carteira aí, a sua CNH, né? Não vou falar definitiva porque você pode perder por vários motivos essa carteira, né? Parágrafo 2º, vem comigo aqui, né? Olha só. Ao candidato considerado apto para conduzir ciclomotores será conferida a ACC provisória com validade de 1 ano. Olha que boa pergunta essa aqui, né? Professor, eu só quero a ACC. Beleza, né? Você vai fazer a ACC. Na ACC também você vai passar pelo processo lá do limbo, né? 1 ano, né? Você vai ter a permissão, né? Você vai ter a permissão, né? Aí vai estar constando aqui no campo aqui de baixo, né? Olha aqui no campo de baixo aqui, né? Ó, permissão ACC, permissão ACC, né? Essas aqui são as anotações da carteira de habilitação. Mesma coisa, e ao término desta permissão da ACC, o condutor poderá solicitar a autorização definitiva que lhe será concedida desde que tenha cumprido o disposto para o primeiro. Qual que é o requisito? 1 ano, né? E não ter cometido infração grave ou gravíssima ou reincidente de infrações médias, né? Bacana, né? Ok. Parágrafo 3º. A CNH conterá as condições e especificações de cada condutor e terá validade em todo o território nacional. Ó, conterá as condições, né? Onde que estão essas condições e especializações? Aqui nas observações, ó, tá? Aqui, ó. Aqui está a letra A. Essa letra A aqui significa dizer que eu preciso de uso de lentes corretivas, né? Tá aí, né? Professor, atividade remunerada, vai estar aqui, a EAR, né? E todos os custos terão anotados ali. Validade em todo o território nacional, equivalente ao documento de identidade, então vale de RG, produzindo seus efeitos quando apresentado, original e dentro do prazo de validade. Então você tem que apresentar ela o original e o quê? E dentro do prazo de validade. Ok, né? Quando o condutor possuir CNH e ACC, será inserida em campo específico da mesma, utilizando-se para ambos o parágrafo único de registro conforme dispõe o parágrafo certo. Professor, onde que eu registro aqui, ó? Tá aqui, ó. Permissão e ACC. Tá aí, ó, né? Ó, permissão e ACC. E CNH aqui, a categoria da CNH dele, no cantinho aqui, né? Ok. Para efeito, vem comigo, de fiscalização, ou seja, se é para efeito de fiscalização, nós já sabemos que é o quê? Ó, nós estamos falando de quê? De uma infração. Fica concedido ao condutor portador da permissão para dirigir, ok, está aqui, né? Prazo idêntico ao estabelecido no artigo 62. Opa, artigo 62 aqui é da infração, né? É o quê? Dirigir o veículo, inciso 5 do CTB, aplicando-se a mesma penalidade em medida administrativa, né? E aí, professor, nós vamos ter que ir lá agora, né? Nós temos que ir lá no artigo 62, inciso 5 do CTB. Você já sabe que o artigo 62, né, o artigo 161 aí, começa o quê? O capítulo das infrações lá no CTB. Você tem que ter essa mentalidade dessa estrutura, né? Vamos lá, artigo 62, dirigir o veículo, olha aí, inciso 5. Aqui também cabe o quê? Na permissão, ó, com validade de carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Tá aí. Então, mais de 30 dias, você venceu, você vai ter uma infração gravíssima, multa administrativa, recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até que apresente a apresentação de condutor habilitado. Bacana. Professor, tudo bem. E agora? Agora é questão de prova. Esse assunto é importante. Um dos assuntos mais importantes dessa terceira parte da resolução 68. Qual que é, professor? O cara não vai colocar na prova
né? Habilitação, ele vai colocar PPT, PPD, né? Permissão para dirigir. Na permissão de dirigir mais de 30 dias, você vai ter o quê? Mesma infração, mesma penalidade e mesma medida administrativa aí. Você vai ter esse cara aí, né? Bacana. E agora? Vamos falar agora de identificação, tá? De identificação da carteira nacional. Então, com o documento de habilitação, esse documento aqui, terá 2 números de identificação nacional. Vou anotar aqui, né? Ó, nacional. Ok? Ó, primeiro número, segundo número, ok? E nós temos o quê? Estadual. Nós temos uma, na verdade, aqui é numeração, ele fala número, né? Tá aqui. E aí, professor? Tá aqui a carteira. Aponta para mim, pega a sua aí. Tá? Quais são os 2 números nacionais e qual é o número estadual? Vamos lá, vamos estudar, né? Primeiro, vamos lá. Registro, ó, primeiro número de identificação nacional é o Registro Nacional, que será gerado pelo Sistema Informatizado de Base de Índice Nacional de Condutores, BINCO. Então, o primeiro é o BINCO, né? Composto, olha aí, por 9 caracteres e mais 2 dígitos de verificação, 11, né? Ok, né? De segurança, sendo único, ó, ele é único, tá? Outra característica do BINCO, ele é único, né? Você tem um único número no seu prontuário lá do Renavan. Para cada condutor e acompanhado durante toda a sua existência como condutor, não sendo permitida a reutilização para outro condutor. Professor, qual que é o número do BINCO, né? Aqui, ó, 1, 2, são 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó. Esse número do BINCO é esse vermelhinho debaixo da foto, tá? Esse vermelhinho debaixo da foto, né? Então, esse cara aqui... Ah, professor, a minha carteira venceu, eu vou tirar uma outra carteira de habilitação. Bacana, mas esse BINCO, ele é um único número só, ele vai permanecer esse número do BINCO. Bacana? Então, primeiro, ó, 3, né? O primeiro já foi pago. Vamos para o segundo agora, né? Vamos para o segundo. Olha aí. Segundo, número de identificação nacional, né? Número do espelho. Então, o primeiro é o BINCO e o segundo é o número do espelho. O que é o número do espelho? É do papelinho aqui. Isso aqui é o espelho, é do documento, né? Ele tem, vamos lá, 8 mais 1, né? Ou seja, 11, né? Tá aqui, vem comigo. 8 mais 1, 10, 9, professor. 8 mais 1, 9, né? Autorizado e controlado pelo órgão máximo, né? Pelo Denatran, e não identificará cada espelho de CNH expedida. Professor, qual que é esse número? Esse daqui, ó. Tá? Como são 2 folhinhas, né? Ó, esses 2 aqui do ladinho. Ou seja, vamos lá, eu renovei minha habilitação. O BINCO vai ser o mesmo, esse númerozinho aqui. Só que o número do folhetinho da folha aqui, ó, vai ser único. Aqui, ó, 9 dígitos, pode contar, ó. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aqui, ó. Né? 9 números. Tá aqui, esse cara aqui. Tá? É o meu número aqui de identificação, né? Tudo bem? Então, esse cara aqui é o meu número de identificação, tá? Do espelho. Número único do espelho, né? E o terceiro é o estadual, né? Agora confundiu aqui, né? Número de identificação estadual será o número do formulário RENASCE, documento de coleta de dados do candidato e condutor, gerado a cada serviço. Então, cada serviço vai ter um número aqui, RENASCE aqui, esse aqui de baixo, ó, esse de baixo aqui, do lado da assinatura aqui, né? Tá? Debaixo da data de emissão, né? É composto obrigatoriamente por 11 caracteres, sendo caracteres aqui, né, dígito, né? Sendo as 2 primeiras, olha aqui, ó, as 2 primeiras formada pela sigla da unidade da federação. Tá aqui, ó, MT, o meu aqui, né?
facultado a utilização da última posição de verificador de segurança, né? Então esse cara aqui é o estadual, é um. Então aí, então a identificação da CNH, nós temos esses 3 números na CNH, né? Nós temos então um estadual, para identificar o órgão estadual lá que produziu, que foi responsável por todo esse processo de habilitação, né? E da emissão aí do documento. Nós temos o número do espelho e nós temos o número do BINCO. Bacana? Tá aí. Ô, professor, tranquilo, de boa, né, cara? Vou guardar aqui minha habilitação aqui, né? Vamos lá. Parágrafo 1º. O número de formulário RENASCE identificará a unidade da federação onde o condutor foi habilitado ou realizou alterações de dados no seu prontuário pela última vez. Então, lá vai estar todo o seu prontuário de condutor. O formulário RENASCE, que dá origem às informações do BIM na BINCO, né, na BINCO, ok? E a autorização da impressão da CNH, são sistemas aí interligados, deverá ficar arquivado em segurança no órgão entidade executivo de trânsito dos estados do DF, né? Ou seja, a guarda desse documento. Bacana, né? A expedição do documento único de habilitação da RCA, ou seja, é o único documento que você tem de habilitação. Quando que ele é expedido, né? Vamos lá, você já sabe a maioria dele, né? Na autorização para conduzir ciclomotores, né? Então esse documento aqui, ó, vai ser aqui, ACC, vai estar marcadinho aqui embaixo aqui, né? Segundo, né? Na primeira habilitação das categorias A, B e B, né? Você sabe, né? Que quando você tem na categoria aqui, você sempre a porta de entrada vai ser a categoria A e a categoria B. Então vai estar anotado aqui A e B na categoria. Após o cumprimento do permissionário, após 1 ano, né? Então está aqui, ó, após o cumprimento. Então ela vai ser expedida nova habilitação. Na adição ou alteração da categoria, estou na B, vou para C. Então o que acontece? Vai ser expedida a CNH, né? Em caso de perda, dano, extravio, você vai ser expedida o quê? Uma nova CNH, tá certo? Inclusive, aí dou uma dica para vocês, né? Olha aqui no meu caso aqui, né? Por exemplo, eu tenho RG e habilitação, eu ando só com habilitação. Por quê, professor? Uma vez eu perdi meu RG, cara, meu Deus do céu. Para tirar essa segunda via do RG demorou, cara, uma burocracia, filha daqui. E aí é o seguinte, né? Aí eu passei a usar só a CNH. Aí eu perdi uma CNH minha uma vez, né? Perdi, extraviei, né? Não foi nada demais, né? Aconteceu. E aí, cara, fui lá no Detran, cara, 2 dias eu consegui sair com minha nova CNH. Paguei, né? Claro, né? Tudo é pago. Pronto, pus no bolso, fiquei livre, né? Sexto, na renovação dos exames. Então, cada renovação dos exames atendendo o disposto artigo 150, né, que é lá do toxicológico, né? Na aprovação dos exames do processo de reabilitação, ou seja, eu vou ser reabilitado, então vou ter que ser vai se pedir nova CNH para vocês aqui, né? Na alteração de dados do condutor, exceto mudança de endereço, tá? Então aqui eu casei, né? E mudei meu nome, o nome de casado. Você vai se pedir uma nova CNH. No reconhecimento da carteira de habilitação estrangeira, tá? Então, reconhecendo lá, vai ser pedido uma CNH para você de reconhecimento de CNH estrangeira. Né? Nos processos de adição, mudança de categoria ou renovação, estando válida a CNH do condutor, o órgão entidade executivo de trânsito do estado do DF deverá entregar a nova CNH mediante a devolução da anterior para inutilização, tá? Então, para ser inutilizado aí o documento, você tem que entregar dentro do prazo de validade, né? Ok, bacana, né? Nova, né? Mediante devolução da anterior, deverá entregar, né? Renovação, estando ainda válida. Ó, estando ainda válida a CNH do condutor, né? Então, tem que uma outra, né? Por quê? Porque é um documento único, você não pode ter 2 carteiras válidas, né? Ok. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União, do órgão entidade executivo de trânsito do Estado, né, inspecionar o local de emissão da CNH. Aqui está trazendo o quê? Uma atribuição fiscalizatória para o Denatran. Né, o Denatran, porque todos os Detrans pedem o nome do Denatran, então o Denatran é o responsável pela fiscalização desse produto também, né? Ok, artigo 40, né? Já estamos na parte final aqui da resolução. A permissão internacional para dirigir, a PI, né? PID, será expedida pelo órgão entidade executivo de trânsito, né? Na trânsito aqui já caiu na prova. O cara falou o seguinte: a permissão internacional de dirigir quem vai expedir será o Denatran, negativo, né?
Claro, todo mundo expede em nome do Denatran, mas quem expede vai ser os Detrans, né? Detentor total, conforme o modelo definido no anexo 7º da Convenção de Viena, promulgado, ok, bacana, a expedição do documento, nada demais aí. O que você tem que saber aqui, que quem vai expedir a permissão internacional para dirigir vai ser os Detrans, né? Ok. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União expedir a permissão, ó, pedir que poderá ser feito diretamente mediante delegação aos órgãos executivos de trânsito, Detran, é exatamente isso, né? Então, Denatran é o responsável geral, e em nome do Denatran, quem vai expedir vai ser os Detrans, igualzinho a CNH. A PID será expedida conforme o modelo definido no anexo 7 da Convenção, ok? Ele reproduziu ali, que estava escrito ali no parágrafo, no artigo... Ó, repetir aqui o artigo 40, cara, né? Olha aí. Repetir o artigo 40, né? Professor, né? Desculpinha aí, pessoal. Parágrafo 2º, né? Vem comigo. O Denatran deverá estabelecer os requisitos e procedimentos a serem observados para a produção e expedição da PID, bem como para o credenciamento das entidades interessadas a produzir a PID e a habilitação das entidades interessadas para expedir a PID. Então tá aí para a galera aí sobre esse assunto aí, né? E agora, pessoal, agora a gente vai naquela reta final dos nossos estudos aí, que são as disposições gerais da resolução, né? Vamos lá, reta geral, reta final do nosso estudo, disposições gerais, né? Vamos lá, o BINCO conterá um arquivo de dados onde será registrada toda e qualquer restrição ao direito de dirigir e a obtenção da ACC e da CNH, que será atualizado pelos órgãos e entidades executivo de trânsito e do DF. Bacana, né? O condutor que for penalizado com a suspensão ou a cassação do direito de dirigir terá o seu registro bloqueado pelo mesmo prazo da penalidade, com certeza, né? Então, se ele teve a penalidade de suspensão, tá? Então ele não poderá aí solicitar, não poderá dizer, o seu registro vai ser bloqueado pelo mesmo prazo. O registro nacional do condutor que trata o parágrafo artigo 35 deve ser cassado o direito de dirigir se desbloqueado e mantido quanto à sua reabilitação. Bacana, né? Então, ele trata aí, né? Se tiver cassado o direito de dirigir, será desbloqueado, mantido quando a sua reabilitação, ou seja, ele vai ser mantido o mesmo número, né? O que acontece? Ele teve a reabilitação, se reabilitou, vai ser reativado o número dele. A suspensão do direito de dirigir ou a proibição de obter a habilitação imputada ao Poder Judiciário será registrado no BINCO, né? Então tá aí, o Judiciário também alimenta esse sistema aqui. Artigo 41A. Para efeito desta resolução, os dados requeridos para o processo de habilitação e os constantes no relaxe serão de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito. Bacana, é produto deles, do Denatran, né? O condutor que tiver a CNH cassada poderá requerer sua habilitação após decorrido o prazo de 2 anos da cassação. Então, teve a penalidade, né? Tanto uma sentença ou administrativamente de cassação, ele tem que esperar 2 anos para solicitar o processo de reabilitação, na qual ele vai ter que fazer todo o processo de nova habilitação. 42A. A reabilitação que trata o artigo anterior dar-se-á após o condutor ser aprovado no curso de reciclagem. O CNTB fala do curso de reciclagem que ele é obrigado a fazer e nos exames necessários à obtenção da CNH da categoria que possua ou de categoria inferior, preservada a data da primeira habilitação, né? Então tá aí pra galera. Artigo 43, reta final aí. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias A a E, obedecida a gradação prevista no parágrafo artigo 142, 143, né? Ou seja, né? O que trata o artigo 143? Lá na aula de habilitação, por isso que eu sempre falo, candidato, você tem que assistir primeiro a aula de habilitação, depois você tem que assistir a resolução. O que trata o artigo lá? Ele fala o prazo necessário, o tempo necessário que você tem que ter para você solicitar e ser submetido aí aos novos, né? As novas habilitações de A para B, de B para C, de C para D ou para a E, né? Fica concedido até o dia 31 de dezembro de 2016, ou seja, uma regra aqui de transição, né?
essa regra de transição aqui, ó, fica até 31 de dezembro de 2016, com a data já passou, então não vale a pena a gente estar estudando esse cara aqui. E, finalmente, né, o 44, que é o artigo das revogações, olha aqui, né, quantas revogações, né? Ô, louco, né? Por isso que eu sou favorável a revogar esse artigo, essa resolução 68 e ter a publicação de uma nova aí, consolidando todo esse arcabouço jurídico aí, né? Rapaz, o operador do trânsito hoje é muita legislação, o cara tem que ficar muito atento às resoluções, né? Olha aí, resolução até de 69, cara. É. Ok, entra em vigor em 90 dias da data de sua publicação, Ailton Brasiliense Pires, presidente do CONTRAN na época, né? E aí, professor, finalizamos mais uma resolução aí para vocês, uma resolução com muito conteúdo, mas faz sentido com a aula de trânsito, né, do CTB, então o aluno vai ficando competitivo aos poucos, né? Vamos lá, encerramento, Bob Marley, né? Prefiro perder a guerra, né, a ganhar a paz, né? Então, às vezes, você está lá em estado lá de conflito, né, de angústia, né, em guerra, né? Guerra, o estado de espírito na guerra é horrível. Então, ó, às vezes, é melhor você perder, sair derrotado, mas você ganhar a paz, né? Isso é importante, né? Porque a paz traz a felicidade, a guerra não traz felicidade. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.